Olá, tudo bem com você? Preparado para a nossa aula hoje? Hoje nós temos tema novo. Nós vamos trabalhar com qualidade de vida. Eu adorei discutir esse tema e fazer leituras a respeito. Vocês vão trabalhar esse mesmo assunto com as disciplinas de ciências e de inglês. Quando nós vamos falar de qualidade de vida, eu quero perguntar para você, o que significa ter qualidade de vida? Ou então, o que te faz feliz? Ou o que te deixaria ainda mais feliz? Quando você para pensar sobre isso, o que te vem à mente sobre a sua felicidade? Pense um pouco a respeito e depois dê uma olhada nas figuras que mostram alguns poucos exemplos do universo de possibilidades existentes. Por exemplo, uma viagem, eu adoraria, me deixaria muito feliz nesse momento poder fazer uma viagem. Ou mesmo ir ao cinema com os meus amigos, ou então reunir com os meus amigos, descansar a cabeça, olhar o mar. Ou então simplesmente poder reunir com toda a minha família e festejar, certo? Então isso são situações que me deixariam muito feliz. O conceito de qualidade de vida é muito subjetivo e dinâmico, ou seja, varia de pessoa para pessoa e pode mudar ao longo da vida, com as vivências e experiências. Por exemplo, se eu pudesse estar aqui nessa praia, eu me sentiria extremamente feliz. Então, e você? O que te deixaria feliz? Mas, de forma geral, podemos dizer que a qualidade de vida compreende 3 aspectos subjetivos: o ser, o pertencer e o tornar-se. Então, nós vamos dar uma entendida em cada um desses termos, vamos estudar um pouco mais sobre eles. Quando a gente fala o ser, é o ser humano, você. Então, você é o resultado dos seus hábitos, de sua aptidão física, de suas habilidades individuais, inteligência, valores familiares e individuais, experiências de vida e etc. Tudo isso vai somando e vai se tornando você. Você é o fruto de tudo que viveu e aprendeu até o exato momento. Então, o pertencer. O pertencer trata das relações que você estabeleceu e possui com seus familiares, com os amigos, com os vizinhos e pessoas de suas comunidades reais e virtuais. Aborda também o grau de privacidade que você escolheu ter, bem como a participação em diferentes grupos. Esse pertencer também ajudou a definir quem você é hoje. Então, depende muito do que você definiu, o que você quer para si, né? Agora, o tornar-se, ele remete às expectativas e possibilidades reais de você vir a ser o que você gostaria de ser, ou seja, pertencer a grupos que você gostaria de pertencer, trabalhar naquilo que você gostaria de trabalhar e assim sucessivamente, ou seja, tornar-se algo que você deseja. Agora, o tornar-se está ligado então a seus objetivos e aspirações que embasam suas escolhas de hoje ou deveriam embasá-las. Os 3 aspectos subjetivos da qualidade de vida estão relacionados com a realização pessoal e com a sensação de felicidade que isso traz. Então, tudo isso é subjetivo, depende de você. Às vezes, o que te faz feliz não é a mesma coisa que faz feliz a uma pessoa que está próximo a você. Contudo, o conceito de qualidade de vida não se restringe apenas aos aspectos subjetivos. Ele também abraça aspectos objetivos, como, por exemplo, o acesso a uma educação de qualidade, a alimentação adequada, a saúde, a moradia, a segurança e aos bens de consumo. Então, quando você fala desses aspectos objetivos, nós temos aqui algumas relações que nós podemos fazer, né, a respeito de qualidade de vida que você deseja, ligadas à sua alimentação, ao seu bem-estar, aos esportes, à questão da saúde que você tem direito, né, à saúde, ao atendimento médico. E já que nós estamos falando
a respeito de moradia, de saúde, de qualidade de vida, nós vamos ver uma situação, um problema do nosso cotidiano. Paulo contratou serviços de jardinagem para fazer um canteiro em um terreno com área de 900 metros quadrados. O jardineiro construiu um canteiro que ocupou 20% da metade desse terreno. Como a empresa de jardinagem cobrou R$ 68,50 por metro quadrado de canteiro construído, quanto que Paulo gastou? Para descobrir essa quantia, nós vamos fazer a seguinte expressão: 20% vezes meio vezes 900 vezes 68,50. Então, para resolver isso daqui, nós vamos fazer no quadro, tá? Eu vou fazer o passo a passo dessa conta, junto com vocês. Mas antes, pessoal, eu lembrei aqui que eu trouxe para vocês uma explicação do que significa cada parte dessa expressão. Tem a área do canteiro em metros quadrados, que é o 20% vezes meio vezes 900, ou seja, a metade da área vai 20% da metade da área. E a outra parte é o preço por metro quadrado de jardinagem. Então, nós vamos ter que resolver essa multiplicação. Vamos fazer juntos aqui. Então, o total dessa multiplicação vai dar a despesa com a construção do canteiro, tá certo? Vamos fazer. Nós temos 20% vezes 1/2 vezes 900 vezes 68,50, certo? Então, agora, nós vamos transformar esses 20% em fração. 20% é o quê? 20 sobre 100 vezes 1/2 vezes 900 vezes 68,50. Agora, pensa comigo. Eu tenho 900 aqui em cima, 100 aqui embaixo. Não é uma multiplicação? Eu poderia até colocar aqui embaixo, para ficar uma multiplicação de fração em todos, transformar o 900 em fração. Poderia colocar um aqui de baixo. Poderia transformar também esse 68,50 em fração, só que eu vou deixar ele assim. É uma opção que você tem, você poderia fazer isso. Mas eu vou trabalhar aqui agora a simplificação. Para simplificar, eu até peguei um pincel de outra cor. Eu vou fazer o seguinte: esse 100, 00, eu vou simplificar com o 900 aqui, tá? O 00. Esse 20, eu vou dividir com o 2. Então, 20 dividido por A2, 10. Então, agora, você vai olhar na parte de cima. O que restou na parte de cima depois que eu simplifiquei? 10 vezes 1. 10 vezes 9, 90. Então, eu vou colocar aqui, só para a gente não se perder no raciocínio. 90 vezes 68,50, dividido por quanto? O 100 eu não dividi aqui, não simplifiquei, ficou 1. O 2 eu simplifiquei, ficou 1 também. E aqui o outro 1. Então, embaixo vai restar apenas 1. Não precisa de colocar. Então, aqui, a gente, só para aproveitar, essa expressão é igual a essa, que é igual a essa. Então, você vai fazer 90 vezes 68,50 dá R$ 6.165,00. Tá ok? Então, você vai fazer as seguintes contas. Simplesmente, você vai multiplicar 90 vezes 68,50, R$ 6.165. Então, qual que é o valor que ele vai pagar pela jardinagem, pelo serviço de jardinagem? Quando a gente calcula o valor dessa expressão, tem o valor que ele vai pagar na jardinagem. Então, dá quanto? R$ 6.165. Essa é a conta que você deveria fazer, tá ok? Agora, para a gente continuar, vamos fazer mais 2 exemplos. O primeiro, menos 0,3 vezes menos 5/8. Vou fazer no quadro junto com vocês, tá? Menos 0,3 vezes menos 5/8 igual. Então, o que você vai fazer? Você pode transformar essa parte que está em decimal em fração, é uma opção.
Ou você poderia transformar essa fração em decimal. Você tem as duas situações, tá? Que você poderia seguir esses dois caminhos. Eu vou transformar esse daqui, esse decimal, em fração. Então, menos 0,3 é a mesma coisa que o quê? Menos 3 tem uma casa decimal, então eu vou dividir por 10. Menos 3 décimos vezes menos 5 oitavos. Agora, eu vou verificar se eu posso simplificar. Eu posso simplificar alguma coisa aqui? Posso. Quando você está simplificando, você tem que prestar atenção no seguinte. Você sempre simplifica numerador com denominador. Então, aqui eu posso simplificar o 10 com o 5. Então, eu vou fazer isso. 10 dá para dividir por quanto? Por 5. Então, 10 dividido por 5, 2. 5 dividido por 5, 1. Então, agora eu vou multiplicar. Menos, eu estou multiplicando com outro sinal negativo. Sinais iguais vai dar o quê? No resultado final, mais, ok? Depois eu vou apagar esse mais, porque esse mais não precisa ficar ali. Então, vai ficar 3 vezes 1, 3. 2 vezes 8, 16. Então, deu quanto? 3 16avos. Tudo bem? Agora, o próximo. Menos 3 quartos. Menos, abre parêntese, menos 5 sextos, fecha parêntese, vezes, abre parêntese, mais 7 quintos. Então, esse é o segundo que nós vamos resolver. Para início aqui, quando você tem uma subtração e uma multiplicação, o que é que nós fazemos primeiro? A multiplicação. Então, eu vou repetir esse com o menos e vou resolver essa conta, tá? Então, vai ficar menos 3 quartos, menos, abre parêntese. Eu estou multiplicando sinais diferentes. Sinais diferentes vai dar menos. Aí, aqui, eu posso simplificar o 5 com o 5. 1 e 1. Então, vai fazer 1 vezes 7, 7. 6 vezes 1, 6. Aqui, pessoal, nós estamos esquecendo de colocar o igual. Então, nós chegamos aqui numa operação que tem um menos antes do parêntese. Esse menos antes do parêntese, nós lembramos que é o quê? O oposto de. Então, o oposto de menos vai ficar como nossa igualdade agora? Menos 3 quartos mais 7 sextos. Eu tenho uma soma de denominadores diferentes. Nessa soma com denominadores, de frações com denominadores diferentes, tem mais de uma forma de você resolver. Eu vou resolver pela fração equivalente. Então, eu vou pensar qual fração que tem denominador comum que possa ser 4 e 6. Qual que é o equivalente múltiplo de 4 e de 6 ao mesmo tempo? 12. 12 não é o menor múltiplo de 4 e de 6? Então, eu vou pegar aqui o 12. Vou conservar esse menos, estou repetindo a fração, só que eu estou colocando uma fração equivalente. Mais e um 12 aqui. Beleza, eu tinha 4, passou a ser 12. De 4 para 12, eu multipliquei por quanto? Por 3. Se eu multipliquei por 3 o 4, eu tenho que multiplicar obrigatoriamente o 3 também por 3. Porque quando eu faço uma multiplicação com o denominador, eu sou obrigada a multiplicar também o numerador para achar uma fração equivalente. Então, eu tenho de 4 para 12, eu multipliquei por 3. Então, eu vou multiplicar por 3 em cima também. Vai dar 9. Agora, pensa no 6. De 6 para 12, eu multipliquei por quanto? Por 2. Então, 6 vezes 2, 12. Se eu multipliquei por 2 embaixo, eu tenho que multiplicar por 2 em cima. Então, 7 vezes 2, 14. Então, agora eu tenho aqui as novas frações com denominadores comuns. São frações equivalentes a essas daqui. Então, eu vou ter uma operação, uma adição com sinais diferentes. Eu vou pegar o maior em módulo. O maior em módulo é quem? 14. Então, eu vou repetir o denominador, já que ele é comum. Eu vou conservar ele. Vai ficar 12. Então, beleza. O maior número aqui é 14. Então, vou fazer 14 menos 9. 14 menos 9, 5. Tá ok? Então,
o resultado dessa expressão é 5/12. Tudo bem? Agora, nós vamos ver uma situação-problema. Lucas é engenheiro e precisa construir uma escada de 284,8 centímetros de altura em um sobrado, seguindo as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. A medida do espelho, isso é, a altura de cada degrau, deve ficar entre 17,5 e 18,5. Então, tá aqui a construção da escada. Então, nós vamos fazer o seguinte. Lucas quer saber quantos degraus deverá ter essa escada de modo que ela seja suave, ou isto é, com o espelho de 17,5. Será que isso é possível? Para fazer essa conta, para saber, ele tem que fazer o seguinte cálculo: 284,8 dividido por 17,5. Você consegue fazer essa conta? Pega o lápis, começa a fazer junto comigo. 284,8 dividido por 17,5. Vou fazer com você no quadro. Então, 284,8 dividido por 17,5. Quando você tem uma divisão assim com decimais, com casas decimais, o que você vai fazer? A primeira coisa é iguale o número de casas decimais. Depois da vírgula tem quantas casas? 1 e 1. Então aqui eu não preciso acrescentar zero em nenhum dos dois lados. Depois que eu igualei o número de casas decimais, eu vou tirar a vírgula. Então eu tenho agora 2.848 dividido por 175. Eu vou pegar o primeiro número, 2. 2 é menor que 175, então eu vou para o segundo, 28. 28 é menor que 175, vou para o próximo. Então agora eu vou fazer 284. Qual o número que eu posso multiplicar aqui o 175 para dar próximo de 284? Eu vou pegar aqui, que eu já sei, o 1. 1 vezes 175, eu coloco aqui 1, 7, 5 e vou subtrair. Então, agora eu vou fazer assim, 4 menos 5. Eu vou apagar isso daqui, só para me organizar. 4 menos 5. 4 é menor que 5, então eu vou pegar emprestado. Aqui, na casa das dezenas, ela vai emprestar 10 e vai ficar quanto? 14. E aqui vai ficar 7. Então, vai ficar 14 menos 5, 9. Agora eu vou fazer 7 menos 7, 0. 2 menos 1, 1. Então, agora eu ficou 109 dividido por 175. Vou descer o 8. Então, ficou 1.098 dividido por 175. Qual o número que eu multiplico por 175 que dá próximo de 1.098? 6. 6 vezes 5. Então, eu vou fazer 6 vezes 5, 30, vão 3. Eu vou colocar o 3 aqui, só para eu não esquecer dele. Então, 6 vezes 5, 30. Fica 0, vão 3. 6 vezes 7, 42. Com o 3 que foi, 45. Vão 4. Então, beleza. 6 vezes 1, 6. Com o 4 que foi, 10. Então, agora eu vou subtrair. Então, eu vou fazer 8 menos 0, 8. 9 menos 5, 4. 10 menos 10, 0. Então, agora eu vou pensar, 48 é o que restou, eu já baixei todos. Então, aqui 48 dividido por 175. 175 é maior. O que eu vou fazer? Vou transformar isso daqui em decimais. Vai ficar o quê? Vou colocar vírgula, então vai ficar 480. Dividido por 175, 2. Então, vai ficar 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 7, 14. Com 1 que foi, 15. Vai 1 de novo. 2 vezes 1, 2 com 1 que foi, 3. Então, eu vou subtrair. Vai ficar 0 menos 0, 0. 8 menos 5, 3. 4 menos 3, 1. Então, aqui, como eu já tenho uma casa decimal, eu vou parar por aqui. Eu poderia continuar essa nossa conta, tá? Poderia, mas eu peguei apenas uma casa decimal e resolvi parar a nossa conta por aqui. Por quê?
Esse número que eu estou obtendo aqui, o 16,2, é o quê? Ele quer saber quantos degraus deverá ter essa escada. Então, como a escada não pode ter 16,2 degraus, então o Lucas deve fazer o seguinte, com 16 degraus. Então, ele vai fazer a altura total da escada, 284,8, dividido por 16. Ou, a gente pode igualar o número de casas decimais. 284,8 dividido por 16. Esse é o número que a gente tem agora. Note que a vírgula no final do número inteiro, ele está aqui no finalzinho. Então, eu teria que colocar o quê? 0 para igualar o número de casas decimais. Esse não é o primeiro passo que a gente sempre faz? Então, como a vírgula está aqui no final, a gente coloca 0, aí eu tiro a vírgula. Então, ficou 2.848 dividido por 160. Aí a gente já tem a conta ali no slide. 2.848 dividido por 160, que deu quanto? Nós fizemos o passo a passo, igualzinho nós fizemos na operação anterior, deu 17,8. O que é esse 17,8? É a altura de cada espelho da escada, tá? Então, cada degrau terá um espelho de 17,8 centímetros, é o que ele procurava, qual que deveria ser a altura ideal de cada degrau, tá ok? Vamos ver agora outra situação problema. Ela fala o seguinte, foi retirada do Bianchini, do livro Bianchini, na página 74. Um edifício foi projetado de tal modo que alguns andares ficam no subsolo. A altura do edifício acima do solo é de 42 metros e a profundidade dele abaixo do solo é de 9,60 metros. Então, note que eu tenho aqui números também positivos e negativos. O que está abaixo no subsolo, ele colocou como sendo negativo. E o que está acima do solo, ele colocou como sendo positivo. Pergunta o seguinte. A altura de cada andar do subsolo pode ser representada por menos 3,2 metros e a de cada andar acima do solo por mais 3,50 metros. Quantos andares tem esse prédio, tem esse edifício? Então, como que nós vamos fazer essa conta agora? Nós vamos fazer o seguinte. O número de andares no subsolo é o quê? Menos 9,60 metros dividido por 3,20, que é a altura de cada andar. E o número de andares acima do solo vai ser o quê? 42 metros, que é a altura do prédio, dividido por 3,50, que é a altura de cada andar acima do solo. Então, nós vamos fazer essas duas contas agora aqui no quadro, tá? Vamos acompanhar comigo. Aqui, nós só recoloquei a mesma conta que está no slide aqui, no quadro. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Sinais iguais vai dar o que de resultado? Sinais iguais, sempre mais. Então, a gente já sabe que vai dar um resultado positivo. Beleza. Agora, eu vou fazer 9,60 dividido por 3,20. Primeira coisa, olhar as casas decimais depois da vírgula. 1, 2. 1, 2. Beleza, são iguais. Tira a vírgula. Então, ficou 960 por 320. Eu sei que é 3. 3 vezes nada, nada. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Então, deu redondinho. Então, qual que é a altura que vai dar de menos 9,60 dividido por 3,20? Que a altura não. Quantos andares? Então, 9,60 menos 3,20 vai dar o total de 3 andares. A mesma coisa agora eu vou fazer 42 dividido por 3,50. Então, aqui deu 3. O outro é 42 dividido por 3,50. Então, eu tenho 42 dividido por 3,50. A vírgula está aqui e esse outro, a vírgula está no final. Quantas casas decimais? 2. Então, eu tenho que igualar o número de casas decimais. Vou completar com 0. Feito isso, tiro a vírgula. Beleza. 4.200 dividido por 350. Então, eu vou pegar aqui esses 3. 420 dividido por 350. Quantas vezes cabe? Uma vez só.
1 vezes 0, 0. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 3, 3. Subtraio, vou tirar essa marcação aqui. Então, vai ficar 0 para 0, 0. 2 menos 5, não dá, vou pegar emprestado. Vai ficar 3, vai emprestar para cá, vai ficar 12. 12 menos 5, 7. 3 menos 3, 0. Agora, vou abaixar o próximo. O próximo é esse 0. Vou colocar o 0 aqui. Ficou 700 dividido por 350. Dá quanto? 2 vezes 350, 700. 700 para 700, 0. Então, deu quantos andares? 12. Então, essa operação aqui deu igual a 12. Então, nós temos o seguinte. O que são essas duas contas que nós fizemos? O número de andar, tanto no subsolo quanto no solo. Então, o total de andares, você vai somar esses dois. 3 mais 12, 15 andares. Então, o edifício tem 15 andares. Tudo bem? O que nós estudamos hoje? Nós falamos um pouquinho sobre qualidade de vida, relacionando os pontos subjetivos com a importância da família, de momentos de felicidade. Falamos também sobre operações com racionais. Espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado um pouquinho dessa aula. Não esquece das atividades que estão lá no portal. Boa semana e até a próxima aula. Tchau, tchau!